Olá a todos! Hoje, na Entidades Informa, vamos falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. Por que é que escolhemos falar deste tema? Segundo a Direção-Geral de Saúde e a Sociedade Portuguesa de Acidente Vascular Cerebral, o AVC representa a principal causa de mortalidade e morbilidade em Portugal. Sabia que, por hora, 3 portugueses sofrem um AVC? Um deles não consegue sobreviver, outro pode ficar com incapacidade permanente. O número de pessoas que não sobrevivem ao AVC tende a triplicar em pessoas com idades entre os 65 e os 79 anos e a quadruplicar em pessoas com mais de 80 anos. Apesar do AVC ser a principal causa de morte em Portugal, tem-se assistido gradualmente à diminuição deste número em todas as faixas etárias devido à atuação rápida e especializada que é crucial nas primeiras horas após ocorrer o AVC. A Direção-Geral de Saúde, DGS, prevê que até 2020 um maior número de pessoas com AVC tenha acesso mais ágil a tratamentos específicos, sendo por isso de suma importância que a população em geral conheça bem os sinais de alerta e ligue de imediato o 112. Com esta edição, o nosso objetivo fulcral prende-se com a importância da sensibilização desta temática, bem como os fatores de risco e sinais de alerta a toda a população, nomeadamente à população idosa. Mas o que é o AVC? O AVC é uma doença de início súbito que provoca o mau funcionamento ou morte de células do cérebro em consequência de falta de oxigênio e de nutrientes provocada por um bloqueio na circulação do sangue numa determinada zona do cérebro. Isto pode acontecer devido a um coágulo que se forma na artéria perto daquela zona ou que é transportada pela circulação sanguínea, ou ainda devido a uma hemorragia resultante do rompimento de uma artéria cerebral. Em qualquer um dos casos, este episódio provoca lesões numa determinada parte do cérebro e com uma extensão que podem ou não ser reversíveis, atendendo ao período do tempo entre o início do episódio de AVC e a intervenção médica. Por este motivo é que todos os minutos contam. E que tipo de AVC existem? Existem 2 tipos de AVC, o AVC isquémico e o AVC hemorrágico. No AVC isquémico, existe um bloqueio da artéria provocada por um coágulo, ficando essa área cerebral privada de nutrientes e de oxigênio. O AVC isquémico tende a atingir 85% das pessoas vítimas de AVC. No AVC hemorrágico, existe um rompimento da artéria que provoca, então, uma inundação do sangue na área cerebral circundante. Este tipo de AVC é menos frequente que o anterior, sendo observável em 15% dos casos de AVC. Pode ainda ser descrito o AIT, acidente isquémico transitório, assim é que é. No AIT, existe um bloqueio momentâneo da artéria cerebral e os sintomas podem durar de minutos ou algumas horas. Diante de qualquer um dos eventos, devem acionar-se os meios de socorro, o 112, o mais rapidamente possível, para que a pessoa possa ser observada no hospital. O mesmo acontece no caso do acidente isquémico transitório. Isto porque este episódio pode ser o primeiro sinal para a ocorrência de um AVC com consequências mais graves num futuro próximo. A demora na ajuda pode corresponder a um maior número de sequelas, a uma menor recuperação, levando a um estado de incapacidade mais significativo nas tarefas do dia a dia. O AVC pode ser prevenido ao longo da vida através da prevenção primordial e da educação para a saúde. Para a ocorrência do AVC existem fatores de risco. Podem ser eles não modificáveis ou modificáveis. Vamos conhecer cada um deles. Os fatores de risco não modificáveis são aqueles sobre os quais não se pode intervir. São exemplos disso: a idade, em que o fator de risco do AVC isquémico duplica por cada década de vida após os 55 anos, o género, o AVC é mais prevalente no homem do que na mulher, e a genética. A possibilidade de ocorrer um AVC aumenta se na história familiar já tiver acontecido uma história de AVC. Também existem os fatores de risco modificáveis, que, quando detectados, controlados e tratados, diminuem a probabilidade da ocorrência de um AVC. São exemplo disso a inatividade, o excesso de peso, a má alimentação, nomeadamente o excesso de sal, fumar,
e doenças como hipertensão arterial, colesterol mau elevado, que é chamado de hiperlipidemia, e diabetes. Desta forma, recomenda-se a adoção de estilos de vida saudáveis, preferindo assim uma dieta mediterrânica, não fumar e praticar atividade física de forma regular. Paralelamente, deve recorrer-se ao médico assistente para a detecção, controle e tratamento atempado das doenças como hipertensão arterial, diabetes e hiperlipidemia. Assim, cada um de nós está a proteger a sua própria vida e a vida do seu cérebro a cada minuto que passa. Para além disso, cada um de nós está a contribuir para a prevenção de uma possível situação futura de demência, uma vez que os fatores de risco para o AVC estão implicados também na gênese de algumas demências. Note-se que o AVC é normalmente silencioso. Embora dentro do cérebro esteja a ocorrer alterações que provocam sequelas, a pessoa não sente dor. Conhecido o que é o AVC, bem como os fatores de risco que poderão aumentar a ocorrência de um primeiro episódio, caso aconteça, quais são os sinais de alerta e o que se deve fazer? É fundamental saber reconhecer os sinais de alerta. Existe um conjunto de sinais que ocorrem de forma súbita e são conhecidos internacionalmente como os 3 Fs. Face, fala e força. Face. Quando existe um desvio da face, diante de uma pessoa suspeita com AVC, peça a essa pessoa para sorrir. Observe se a pessoa sorri apenas de um dos lados, o que pode indicar que o outro está paralisado. Também pode observar, naturalmente, se a pessoa tem a boca descaída num dos lados. Fala. Dificuldades na fala. Quando suspeitar, observe o discurso da pessoa. Faça alguma pergunta e verifique se ela comunica com clareza. Força. Falta de força num braço. Em caso de suspeita, peça para a pessoa levantar os braços. Caso esteja a sofrer um AVC, tendencialmente só conseguirá levantar um deles. Para além destes sinais, face, fala e força, podem ser visíveis outros comportamentos, tais como falta súbita de visão, num ou nos dois lados, ou ainda visão dupla. Isto é, quando é mostrado um objeto, a pessoa pode vê-lo duplicar. Forte dor de cabeça que ocorre de forma súbita, intensa e diferente do padrão normal, sem que haja causa aparente para tal. Conhecidos então os 3 Fs, face, fala e força, proponho então que façamos este exercício. O que faria se identificasse qualquer um dos Fs, sinais de alerta, num familiar, amigo ou conhecido? Exatamente, ligar de imediato para o 112. O tempo é fundamental e, de facto, diante do AVC, todos os minutos contam. Não obstante, todos nós devemos intervir o mais precocemente possível na nossa saúde, através de uma aposta diária na prevenção dos fatores de risco, porque, efetivamente, todos os minutos contam para uma vida saudável. Por hoje é tudo. Obrigada pela sua companhia. Esperamos por si no próximo direto.